Olá, estamos aqui no segundo episódio do podcast História Sem Nó e eu sou o professor Elvio. Dando continuidade ao que a gente havia comentado na aula passada, na semana passada, sobre os ciclos que o Brasil, da colonização brasileira e dos ciclos de exploração, vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? O primeiro ciclo a gente já comentou, que é o ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil iniciou-se, na verdade, logo que a colonização começa, tá? E com a descoberta do pau-brasil, que era importante, que era interessante para tintura de tecido, principalmente, e que Portugal vai aproveitar a mão de obra indígena através do escambo para poder fazer esse trabalho aqui. A gente já comentou, então, que essa madeira era levada para a região do litoral, onde era armazenada em feitorias e que de tempos em tempos passavam aqui navios portugueses que levavam essa madeira embora. Isso foi o primeiro ciclo de exploração econômica do Brasil. Esse primeiro ciclo acontece na região litorânea, tá? Porque o pau-brasil está principalmente não está mais, na faixa litorânea. Isso vai durar até mais ou menos 1540, 1550. À medida em que o pau-brasil vai terminando e chega, junto com a colonização, a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar é bem mais interessante do ponto de vista econômico do que o comércio do pau-brasil, tá? O ciclo da cana-de-açúcar começa mais ou menos em 1550 e vai até 1700, mais ou menos, tá? Quem vai cultivar a cana-de-açúcar também é utilizando-se mão de obra escrava, inicialmente a mão de obra do indígena, que vai ser substituída por razões econômicas pela mão de obra escravizada de africanos. Porque houve a substituição. Segundo o Pacto Colonial, quem deveria ganhar dinheiro era a metrópole, que no nosso caso era Portugal. Como Portugal, no período do pau-brasil, ou mesmo no início da cana-de-açúcar, não está ganhando dinheiro, ou não está ganhando todo o dinheiro que deveria, ele vai fazer o quê? Ele vai proibir a mão de obra indígena, vai mandar para cá os jesuítas da Companhia de Jesus para catequizar os índios, que eram tidos como alma pura, aquela coisa toda, e no lugar ela vai introduzir a mão de obra escrava do africano. Ela já utilizava-se da mão de obra escrava do africano e ela vai ver com isso a possibilidade de ganhar mais dinheiro. E aí a gente substitui o trabalho indígena pelo trabalho do africano escravizado, tá? Então, durante todo o período de cana-de-açúcar, quem vai trabalhar de verdade, agora não mais o indígena, e assim os africanos, os escravos africanos. A sociedade é bem simples, eu tenho lá o dono da fazenda, são latifundiários, meia dúzia de 3 ou 4 pessoas, e essas pessoas, na verdade, são quem comandam todo o esquema de produção de açúcar. No engenho, que é a fazenda de açúcar, eu tenho mão de obra também assalariada, que são o ferreiro, o cara que fabrica sacos, o mestre de açúcar e outras funções que convivem no dia a dia com o trabalho do escravo, que é terrível. A gente pode até depois fazer uma aulinha sobre a escravidão no Brasil, que foi um negócio tenebroso. Escravidão é tenebroso, mas no Brasil eu acredito que tenha sido ainda mais tenebroso. Tá? E onde é que vai se plantar cana-de-açúcar? Bom, aí a gente vai plantar principalmente no litoral do Nordeste. Embora na região de São Vicente, aqui em São Paulo, também tenha se dado bem com o clima e com o solo, mas é principalmente na região Nordeste. Nesse primeiro período, tudo que é extraído, o açúcar é produzido aqui e levado para comercialização na Europa. Até vai haver um período em que nós vamos fazer, que os brasileiros que os portugueses, na verdade, vão fazer um acordo com os holandeses que funcionava da seguinte forma: os holandeses financiavam os engenhos e os engenheiros automaticamente produziam mais açúcar. Esse açúcar era levado na forma de mascavo pelos portugueses até Amsterdã, na Holanda. Na Holanda ele era refinado e depois os holandeses distribuíam isso para a Europa e cada um ficava com metade do lucro. Bom negócio para Portugal, o açúcar refinado é muito mais caro, e bom negócio para a Holanda, que até aquele momento não tinha muitas colônias, tá? Isso vai durar até que algumas pessoas decidam que
o negócio não é bom mais, a gente vai declarar guerra contra os holandeses, a gente expulsa os holandeses do Brasil e com a expulsão o que eles fazem? Eles vão levar mudas para a região das Antilhas, na América Central, e passam a produzir o açúcar na América Central, na região das Antilhas. O açúcar holandês é muito melhor do que o açúcar produzido no Brasil, e isso vai fazer com que a indústria açucareira no Brasil entre em decadência. Tá? Mas os portugueses deram muita sorte, porque mais ou menos em 1694, 1695, os paulistas, principalmente os tais bandeirantes, demonizados por momento heróis em outros momentos, vão, nas suas incursões pela mata, pela floresta, a fim de sobrevivência, de buscar algo que lhes desse um suporte econômico para a sobrevivência, vão acabar descobrindo ouro e diamantes na região, nas chamadas região das Minas Gerais, também em Goiás e Mato Grosso, tá? Então, nessa região, então, eles vão descobrir ouro, principalmente bastante ouro, tá? E aí a gente começa um novo ciclo de exploração, que é o ciclo de mineração e de pedras preciosas, que vai durar mais ou menos de 1694 até final do século XVIII. O trabalho, a mão de obra usada é a mão de obra africana escravizada. Ela vai ser deslocada da região Nordeste e vai para esta nova região de exploração, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E aí muda também o eixo econômico do Brasil. Era na região Nordeste e agora não mais na região Nordeste. Tudo que é extraído aqui, também, para variar, é levado para Portugal, que é a nossa metrópole. Nós trabalhamos em função da metrópole portuguesa. E esse ouro todo vai para lá, tá? Portugal cobrava 20%, um quinto do valor do ouro extraído das minas, como imposto, e o ouro tinha que sair daqui quintado, ou seja, ele ia para as casas de fundição, era obrigado a levar para a casa de fundição, a casa de fundição fundia as barras, marcava lá o logo da coroa e já tirava os 20%. E esse imposto era encaminhado para Portugal. Embora tenha se extraído muito ouro, o ouro, quanto mais você extrai, dependendo da quantidade, você acaba diminuindo a quantidade de ouro. E é exatamente aí que a gente vai ter, durante o período da mineração, tentativas de independência, de emancipação política do Brasil por grupos interessados. A gente tem Conjuração Baiana, Independência Mineira, que nada mais é do que uma tentativa, por causa da exploração econômica de Portugal sobre os brasileiros, uma tentativa de tornar-se independente, tá? A gente vai seguir o exemplo dos Estados Unidos, que já era nesse momento, ao final do ciclo do ouro, já era independente. A gente vai sofrer a influência da Revolução Francesa, a gente vai sofrer a influência do movimento iluminista, a gente vai sofrer a influência, ou o resultado das invasões napoleônicas na Europa, e isso faz com que surja aqui uma parte da elite dominante se interesse, no caso da Confidência Mineira, em tornar o Brasil independente, para benefício dos inconfidentes e não dos brasileiros. E a Conjuração Baiana é um movimento mais popular, mas também acaba sendo sufocado e não funciona. A nossa independência viria muito tempo depois, em 1822, com Dom Pedro I fazendo a independência. O outro ciclo do café que começa, e o outro ciclo de exploração é o ciclo do café. Começa mais ou menos em 1840 e vai, tá? Na verdade, o café vai ser importante no Brasil. Ele é importante até hoje. Nós somos o maior exportador de café do planeta, em grãos. E até 1930 ele vai estar presente, os cafeicultores vão estar presentes, inclusive na política nacional, que a gente vai ver com mais detalhes para frente. E outros ciclos que a gente teve. A gente teve, intermeando esse ciclo, a gente teve, por exemplo, a pecuária foi uma atividade econômica importante, porque a pecuária ela abastece a região de mineração, ela abastece a região da cultivo da cana-de-açúcar, tá? Ela é força motriz, ela serve de alimentação e outras coisas mais. Drogas do sertão.
algumas incursões chefiadas principalmente por jesuítas vão entrar pela foz do Amazonas e de outros rios em busca de drogas do sertão, remédios, tá? Castanha, guaraná e outras coisas que eram usadas como medicamento, e isso era vendido ou produzido na Europa para medicamento. E a agricultura, tá? A agricultura que é complementar à economia. Então, assim, na zona de mineração, não tem. Eu preciso me abastecer do gado, que é a carne, o animal de tração, o couro, alimentos, e isso nada é produzido nessa região. Então, na verdade, essas atividades, a pecuária, a agricultura, são complementares às outras atividades. Elas são importantes, mas não tão importantes assim. Elas não geram grandes lucros para a metrópole. Ela abastece regionalmente, a região só, tá? Mas, de qualquer forma, é importante por quê? Porque durante esse período vai crescer. Não vai ser uma coisa que vai persistir, mas é bastante importante, tá? No caso da criação de gado, a gente cria gado no Brasil de duas formas diferentes e em duas regiões diferentes. A gente vai criar no Nordeste com criação extensiva, eu tenho pouco pasto e vou deixar o bicho solto, e então eu tenho um tipo de criação. E tenho no sul, nos estados do sul, na região sul, na época, intensiva, onde eu vou criar o gado preso em currais, alimentado por ração e outras coisas mais. Aí eu tenho um animal mais gordo, com mais pele, com mais carne e tudo mais, tá? E aí serve para produção de charque, tanto no Nordeste quanto na região sul, que é a tal que a gente chama aí convencional, que é o jabá ou a carne seca. Depende do lugar de onde a gente mora, o nome é diferente, tá? E então essas são atividades complementares. Durante o ciclo do café, a gente vai usar mão de obra escrava, e é durante o ciclo do café que ocorre o fim da escravatura no Brasil. Isso é um capítulo à parte que a gente vai falar depois. E também durante esse período a gente tem o início do processo de industrialização. Por quê? Porque as lavouras de café são, principalmente na região de São Paulo, os maiores produtores na época é o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. E aí essas regiões começam a ter um processo de urbanização. E esse processo de urbanização vai transformar a cidade de São Paulo num centro urbano de referência e as outras cidades que estão ao seu redor. Até aqui é isso, e depois, a partir de 30, então, a gente tem um processo de industrialização que começa com a proclamação da República, que vai dar uma melhorada no período da Primeira Guerra Mundial e que se instala definitivamente a partir de 1930, mas isso é outra história e isso fica para a nossa próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, legal. Se gostaram muito, recomendem. E é isso. Na próxima semana, a gente vai estar junto aqui, dando continuidade ao nosso História Sem Nó. Até mais e tchau, tchau para vocês.